Muito bem-vindos, galera. Se você é novo no mercado financeiro, ou até se você tem experiência e quer se tornar aí uma fera no Price Action, você está no lugar certo. Esse é o curso de Price Action 100% gratuito da Trader Progressivo. Meu nome é Gustavo Ribeiro e eu espero que você goste do nosso conteúdo. Nós vamos explicar para você aí todo o Price Action, tá? Baseado aí nas teorias de price action, né, que a gente encontrou em vários livros, como a série de livros aí do Al Brooks, que você já conhece aí a série de livros aí, tá aqui na tela aqui os livros e alguns demais outros livros, né? Então, o que que é a price action? Price action é a ação do preço. Então, nós vamos ter diversas aulas aí onde vamos explicar do zero ao avançado para você se tornar aí um grande leitor do preço, tá? Que o price action nada mais é que a leitura do preço. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Vamos aqui, ó. Seguinte, o que é o price action, né? No mundo do price action, compreender a ação do preço é fundamental, né, para entender a psicologia dos mercados. Os preços dos gráficos são resultados das interações entre os compradores e vendedores, refletindo suas emoções, expectativas e tomadas de decisões. Os participantes do mercado, movidos por suas perspectivas de medo ou ganância, moldam a dinâmica dos preços. Quando a demanda supera a oferta, os preços tendem a subir. E quando a oferta supera a demanda, os preços tendem a cair. Essas flutuações são reflexos diretos das emoções e das decisões tomadas por esses participantes, tá? Então, né, um exemplo aí, né? Então, se você vê o mercado otimista, né, você vê que os compradores estão dispostos a pagar preços mais altos, né, criando uma pressão de compra, e isso resulta numa tendência de alta com preços em constantes valorizações, né? Ou se tiver pessimismo no mercado, você vai ver os preços caindo, né? Os vendedores vão dominar o mercado e vai ter uma pressão de venda e, consecutivamente, uma tendência de baixa, tá? Então, assim, se analisarmos a ação do preço nos gráficos, podemos identificar padrões e formações que nos ajudam a compreender a psicologia predominante do mercado, tá? Então, a psicologia do mercado está em constante mudança e é crucial estar atento às mudanças para tomar decisões e negociações bem informadas, tá bom? Então, o Price Action ele vai oferecer uma visão direta dessas emoções, tá? E das ações dos participantes do mercado, permitindo identificar oportunidades de negociação com maior probabilidade de sucesso, tá bom? Então, vamos lá. Oferta versus demanda, né? O que é oferta e o que é demanda? Oferta refere-se à quantidade, né, de um bem ou um serviços que os produtores estão dispostos a disponibilizar no mercado em diferentes regiões de preço. Ou seja, oferta é quem está vendendo, beleza? Demanda. O que é demanda? Demanda é a quantidade de bem ou serviço que os consumidores estão dispostos a comprar em diferentes níveis de preço. Então, é demanda, vamos supor, uma empresa que está produzindo um produto e tem muita demanda, ou seja, tem muita gente querendo adquirir esse produto, o que, que vai acontecer? Esse produto possivelmente vai subir de preço, tá? Então, é assim que funciona a oferta e a demanda, né? A gente vê a balança aqui, né? É sempre os dois lados brigando, os compradores e os vendedores, tá? E no mercado financeiro também você vai ouvir falar sobre touro e sobre urso, tá? Touros são os compradores e ursos são os vendedores, tá? Nós também temos o equilíbrio de mercado, tá? Que é quando os compradores e os vendedores eles estão negociando um preço justo, tá? Então vamos lá. A oferta e a demanda são forças que interagem nos mercados para determinar os preços e as quantidades transacionadas, né? Porque tudo que é feito no mercado é uma transação. O equilíbrio é alcançado quando a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Então, assim, quando a oferta e a demanda estão no mesmo nível, né, você vai ter um equilíbrio. Aqui
tem um exemplo para você, mas antes, né, você está vendo um gráfico aqui de barras, tá? Antes eu só vou explicar para você o que, que são essas barras, caso você não tenha conhecimento nenhum de mercado, tá? Então eu vou pegar o pente aqui. Então vamos supor que a gente está num gráfico de 5 minutos, tá? Então no minuto zero, né, o preço abriu, o preço ele abriu nessa região aqui. Vamos supor que ele abriu nessa região aqui, né? Então eu vou colocar aqui para você entender como é que é formada uma barra no gráfico, tá? O minuto 1, o minuto 2, o minuto 3, 4 e o 5. Então vamos supor que o trajeto desse preço foi isso aqui, tá? Então nós temos, tá? Nos 5 minutos que se desenvolveram, o preço ele se moveu dessa forma. Então como é que é formada a barra, né? Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro a gente vai com a abertura, tá? Foi aqui. Então aqui nós temos a abertura do mercado. E depois nós vamos no fechamento, tá? O fechamento fechou aqui, certo? Então, se o preço começou aqui, ele se desenvolveu e fechou aqui, o mercado ele vai retornar essa barra para a gente, tá? No gráfico. Por quê? O mercado, a mínima foi igual à abertura, tá? Então a gente tem aqui, vou colocar de ABR a abertura, tá? A abertura e a mínima foram iguais, tá? E aqui o fechamento, vou colocar FCH, tá? O fechamento e a máxima foram iguais. Isso é uma barra, tá? Mas eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. São os chamados candlesticks, né? Então vamos colocar aqui novamente um gráfico de 5 minutos, colocar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então vamos supor que esse mercado ele abriu aqui, né? Veio aqui, aí veio assim, aí foi para cima, aí veio aqui, aí foi para cima no minuto 4 e no minuto 5 fechou aqui. Então nós temos aqui, para a gente interpretar, a abertura foi aqui, certo? Abertura. Nós temos aqui a mínima, certo? Nós temos aqui a máxima, certo? E nós temos aqui o fechamento. Então, como é que vai ser desenhado o candlestick, né, que é chamado de vela, no gráfico, né? Então, vamos lá. Isso vai ser considerado uma barra de alta e ela vai ter esse desenho. Aqui é um pavio e aqui é outro pavio. Por quê? Porque o gráfico, como é que é desenhado os candlesticks? Ele é formado pela máxima, pela mínima, pela abertura, tá? E pelo fechamento, tá? Bom, se você quiser mais informações, pode procurar na internet sobre funciona um candle. Aqui é um exemplo no gráfico de 5 minutos, pode ser um gráfico de 1 minuto. No 1 minuto, cada barra seria, vamos por 20 segundos aqui, certo? Então é como o preço ele se desenvolve e ele forma um candlestick, né, que foi criado lá no Japão. Aí isso aí já é uma outra história, estou tentando ser mais objetivo no curso aqui.
Bom, então vamos lá. Aqui nós estamos com o gráfico, com as barras, né? Então a gente tem as barras de alta, né? Então fechamentos maiores vão dar barras de altas e fechamentos menores vão dar barras de baixa, beleza? Então aqui é um exemplo do gráfico aqui para vocês da bolsa, tá? E o que que a gente nota aqui? O preço está subindo, certo? Nós temos mais barras de alta, né, do que barras de baixa. Então aqui a demanda, né, tá vencendo a oferta. Tem mais gente querendo comprar do que gente querendo vender. Então vai elevando o preço aqui para cima, certo? Então isso aqui é a demanda vencendo a oferta, ou seja, uma tendência de alta. Aqui nós temos a oferta vencendo a demanda, ou seja, tem mais gente oferecendo, mais gente vendendo, tá? Que vai empurrar os preços para baixo, né? Então, acontecendo aí uma tendência momentânea de baixa, tá? Vale lembrar que o mercado, você pode ver ele em vários tempos gráficos diferentes. Por exemplo, se você está olhando o 1, 2 minutos, pode estar tendo uma tendência de baixa no 1, 2 minutos, mas se você olhar um gráfico de 5 ou 15 minutos, a gente ainda está numa tendência de alta, entendeu? O mercado ele funciona em vários períodos gráficos diferentes. Bom, vamos lá. Nós temos aqui os tipos de price action, tá? Bom, o price action ele tem basicamente dois tipos, tá? Tem o tradicional, né? Que é onde se usa o volume, né? E geralmente uma média de 20, tá? Mais para frente a gente vai mostrar aí os indicadores, essas coisas e tal, porque a maioria dos indicadores é também relativamente ao preço, tá? E tem o naked, tá? O naked ele se usa apenas preço, não se olha volume, não se olha média, nada, tá? Então a maioria dos indicadores aqui falando são feitos a partir do preço, né? IFR, MACD, né? São todas leituras de preço. Então se você virar um bom leitor de price action, você pode diminuir a quantidade de indicadores, selecionar os que você quer usar, tá? Usar outros indicadores com outras fórmulas, em vez de ficar usando, por exemplo, você leu bem o preço, você não precisa colocar tantas médias, ou usar o MACD, por exemplo, entendeu? Você consegue entender o indicador que dá tendências, né? Então, vamos lá. Leitura de preço, né? O que o Price Action ele oferece para a gente? Ele oferece a gente ler o preço atual, né? E o recente, né? Ele dá a leitura do mercado, da tendência do mercado, como a gente já viu aqui, e ele mostra para a gente as estruturas de mercado, beleza? Então vamos lá. Quais são os fatores que vão mover o preço? Notícias podem mover o preço, tá? Por exemplo, saiu uma notícia importante sobre a economia, indicadores econômicos, tá? Você pode pesquisar aí sobre macroeconomia, você vai entender mais. Inclusive no meu canal pessoal, você pode buscar aí como Gu Ribeiro com H. Você tem bastante coisa de macroeconomia. Meu canal pessoal eu falo bastante de macroeconomia, tá? Inflação, taxas, né, movimentam o preço, o câmbio do país, né, para quem opera dólar, para quem opera forex, essas coisas, tá? E medidas do governo, dependendo algumas medidas do governo podem atuar, né, aí vai direto na inflação, pode mexer com empresas, né, estatais que estão na bolsa, e isso pode mexer o preço, né? E aqui está um gráfico aqui, né? Tá em inglês sobre como o mercado se movimenta, né? Ele vai de euforia, são várias emoções, né? Euforia, ganância, medo, esperança, né? Ó. Então a gente vai olhando aqui, tá em inglês, tá? É um gráfico que eu achei, mas basicamente está ilustrando aqui os sentimentos, tá? Ansiedade, negação, que nem aqui, ansiedade, negação, né? Desespero, pânico, né? Aí começa a voltar aqui a fase, né? Que a pessoa, né? Vai vendo que esperança, né? Que o mercado vai voltando, né? Otimismo e etc. Tá? Então, esses são os fatores que movem o preço e, lógico, né? As emoções humanas também movem, né? O preço assim de uma forma, né? Players do mercado. O que é player, né? No mercado financeiro tem os players, né? Que são os jogadores, né? As pessoas que estão lá, né? Operando o mercado. Mais de 90% do movimento do mercado é ocasionado por grandes instituições. O que seriam grandes instituições? Tá? São grandes corretoras, grandes bancos
e market makers. Market makers, né, são empresas, né, corretoras que são contratadas para prover liquidez para o mercado. Exemplificando isso, vamos supor que o mercado está, né, ganhando uma tendência, né, então players comprando, o mercado ele precisa de alguém estar vendendo. Então, se não tiver ninguém vendendo, entra o market maker e faz uma venda ali obrigatoriamente. Ele tem um contrato com a bolsa de valor. Cada bolsa e cada ativo tem o seu market maker, tá? Mas vamos prestar atenção aqui nos big players, que a gente chama esses grandes, né, instituições que vão ser corretoras, grandes corretoras, bancos e market makers. Esses são os big players. Então a gente já viu aqui que 90% do mercado ou mais são eles que movem, tá? O resto é dividido por pequenos players, que são investidores pessoa física, né, os CPFs, né? Eu, você, né? Pequenos fundos de capitais que não têm poder para mover o mercado, né? Por exemplo, você vai fazer uma compra, você não vai mover o mercado. Agora, um big player, dependendo da quantidade de ativos que ele compra, ele vai mover o preço. Se ele comprar muito, ele vai fazer o preço subir. Se ele vender muito, ele vai fazer o preço cair, até porque ele consegue vender e comprar quantidades enormes, tá? Então, o mercado nada mais é que um jogo de siga o mestre, né? Quem que é o mestre? É o big player, tá? Então, basicamente, os big players podem manipular o preço, ajudando a subir ou a descer o preço para poderem comprar mais barato, por exemplo, ou vender mais caro, tá? É um único jeito de ganhar dinheiro no mercado, é entender o jogo, né? Que é a ação do preço, porque quando o big player ele movimenta o mercado, isso é refletido no preço. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo aqui de uma ação, tá? É a Vale, Vale do Rio Doce, né? Você já deve ter ouvido falar. Então aqui o preço estava R$ 75,00 e aqui como se o institucional estivesse falando, ó, o mercado está caro, quero comprar a 74. Então o que ele faz? Ele manipula o preço, joga o preço para baixo, e então 74 está bom, eu vou comprar. Aí ele vem comprando, ó, e leva o preço para cima. Então, aqui a gente entende, ó, pela ação do preço que já tinha ter tido uma compra, né, nessa zona de 74, e a gente vê quando o preço volta na zona de 74 aqui na região, tá? Ou a outra compra, tá? Então, assim, aqui é um exemplo ilustrativo, né, de como é que seria o mercado, como é que ele atua, né? Vamos falar agora, né, para finalizar essa aula, das estruturas de mercado, tá bom? O que são estruturas de mercado? O mercado, ele vai ter algumas fases, né? Então a gente chama isso, né, de estruturas, né? Então a dinâmica dos preços é influenciada por uma série de fatores que refletem as decisões e comportamentos dos participantes, tá? Então, dentro das diversas análises, utilizamos para compreender essas modificações, destacam-se as estruturas que o mercado forma, né? Que vai incluir os conceitos de acumulação, distribuição e tendências de alta e baixa, tá? Então, nós vamos explorar cada um desses elementos, né? A acumulação, tá? Distribuição, tendência de alta e tendência de baixa, tá? Vamos mostrar aqui o que seria uma acumulação, né? A acumulação refere-se ao período que os participantes do mercado estão ativamente adquirindo ativos financeiros, né? Durante essa fase, os investidores bem informados muitas vezes compram ativos a preços mais baixos, antecipando uma futura valorização. Esse processo pode ser motivado por mudanças fundamentais numa empresa, né? Ou expectativas do mercado otimistas. A acumulação é frequentemente associada a um aumento gradual a volume de negociações. Por enquanto a gente não está mostrando o volume aqui, tá? Então aqui a gente vê o preço, né? Então a gente vê o preço se acumulando aqui, ou seja, quando um player ele vai comprar o mercado, como ele tem o poder de mover o mercado muito, ele cria uma estrutura de acumulação. O que é uma acumulação? Ele compra num preço médio aqui, entendeu? Para não mover o preço tanto, porque se ele comprar tudo de uma vez, ele vai criar uma tendência de alta. Então é importante entender quando o mercado está acumulando,
Porque durante essa acumulação, o mercado vai deixar zonas de suportes e zonas de resistências, tá? Eu vou explicar aqui para você o que é um suporte e o que é uma resistência. É bem básico, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente está vendo que o preço ó, tocou uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui, uma vez aqui, tá? Uma vez aqui, aqui a gente também tem. Então, aqui a gente tem aqui, ó, uma resistência, tá? E aqui a gente tem uma resistência maior, que foi, né, mais vezes. E aqui embaixo a gente vê o preço, né? Aqui, ó, quando o preço chega aqui, compra, o preço fez aqui um falso rompimento, compra, o preço veio aqui, compra, o preço veio aqui, compra, né? Então aqui a gente tem um suporte. Então no price action se usa resistência, né? A resistência é quando os preços estão subindo e tem alguém vendendo nesse lugar, é criada uma resistência de preço. E embaixo, tá? Quando o preço está chega num lugar, vamos supor um valor e o preço sobe, chega nesse valor, o preço sobe, o que é? É um suporte de preços, né? Ou seja, muito provavelmente nessas regiões vão ter big players atuando, um comprando e um vendendo, ou até o mesmo player atuando, né, nas duas pontas, né? Então, o que esse player aqui, na verdade, ele está fazendo aqui, que a gente nota que depois que a gente vê que teve uma tendência de alta, ele estava acumulando, né? Porque ele estava comprando aqui, comprando aqui, comprando aqui, comprando aqui. Então, ele gerou uma acumulação, que depois de uma acumulação vai vir uma tendência de alta, beleza? Vamos aqui. Diferentemente da acumulação, nós temos a distribuição, que seria ao contrário. O que o Big Player geralmente está fazendo, né, numa distribuição? Né? Ele está vendendo, tá? Porque ele já comprou lá barato e a mesma coisa. Quem quer vender caro, não quer vender barato. Se você tem um carro, você comprou um carro, sei lá, por 20 mil, você vai procurar vender esse carro a 20, certo? Você não vai aceitar vender ele por 15, 16, 10, certo? É a mesma coisa no mercado. Então, se o cara comprou, possivelmente, se você conseguir vender ele a 25, você vai conseguir vender, certo? Se você chegou num carro que você pagou 20 e alguém oferece para você 25, você não vende? Vende. Entendeu? Por quê? Né? Você for lá, comprou lá embaixo e vai vender em cima. Tem gente até que trabalha, né? Os pátios de carro, né? Ou garagens, dependendo do seu estado, né? Como é que chama? Trabalham assim, por exemplo, tá? É só um exemplo. Então, nessa distribuição, né? Que são a venda de ativos, tá? Acontece quando o preço atinge seu ápice, né? E você vai ver sinais de fraqueza de, de mercado, né? Então, também vai acontecer os níveis de suporte, né? E resistência. Por que acontece o suporte? Ah, o cara está vendendo, mas por que acontece o suporte? Porque o cara quer vender mais caro, né? O big player lá, né? Ele quer vender mais caro. Então, quando o preço chega aqui, ele vende, o preço chega aqui, ele vende, ele vai fazendo um médio, né? Das vendas. E quando ele vê que o preço está caindo demais, muitas vezes ele mesmo ajuda dando uma comprinha para impulsionar o mercado para os outros players, né? Os outros participantes do mercado, achar que o preço não vai cair, o preço volta a subir num nível que ele quer, e ele volta vendendo de novo, tá? E depois de uma distribuição, com certeza vai vir o quê? Uma tendência de baixa, tá? Então, quando o preço acumula, tendência de alta, preço distribui, tendência de baixa, tá? Isso é o price action, tá bom? Então a gente consegue ver isso acontecendo no mercado, ó. Então aqui, ó, o mercado ele vai se mover dessa forma aqui na maioria das vezes. Tá? Então ele vai gerar uma acumulação, vai vir uma tendência de alta, ele vai ter uma distribuição e vai ter uma tendência de baixa, e ele vai trabalhando assim. Então é importante entender a ação do preço, né? O que está acontecendo? Quando você vê o preço, né? Você traça o suporte, as resistências certas, a gente vai ensinar tudo isso, tá? E você nota que o preço está bem barato, vem de uma tendência de baixa, e o preço ele fica numa também chamada de lateralização. Você vê que o preço ele fica estagnado, né? O preço vem de baixo aqui e ele fica estagnado aqui. A gente já pode esperar que talvez, né, já fique, né, vire uma zona de acumulação, ou seja, o vendedor ele vendeu tudo que ele tinha para vender, né, o grande player, e agora ele está resolvendo fazer as compras dele, né, para elevar
o mercado para cima. E quando ele consegue elevar o mercado para cima, né, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a fazer as vendas dele. E aí ele vai levar o mercado para baixo, tá? Então essa é a nossa primeira aula de hoje. Para você ter o material, esses slides que eu passei aqui, né? Como já dito, tem o link da descrição. Se você gostou dessa aula, eu peço que você curta, né? Ative o sininho e compartilhe. Mostre para um amigo, tá? Que não entende mercado, quer aprender mercado financeiro. Esse curso 100% gratuito, tá? E a gente pode ter certeza que a gente vai ensinar tudo para você, muita coisa de curso pago, tá? Eu fiz dezenas e dezenas de cursos, eu trabalho no mercado aí há mais de 3 anos, tá? Vivo de mercado há mais de 3 anos, então eu já fiz a maioria dos cursos existentes no mercado e eu estou democratizando aqui, dando acesso para vocês, essas coisas para mim eu acho que já não tem noção para ser vendida, né? Um tipo de curso, tipo de conhecimento, né? Claro, quando você quer se aprofundar, um contato direto com o mentor, aí já é outra coisa. Mas esse conhecimento aqui eu vou passar para você e não é o básico não, tá? A gente vai do básico até o avançado. Para quem não entende nada de mercado, se você está tendo o primeiro contato com o mercado, pode ter certeza que você vai aprender muita coisa aqui e vai te poupar dinheiro de que você tivesse que investir num curso de Price Action, porque tudo que eu vou ensinar aqui é basicamente tudo que você precisa saber sobre Price Action. Se você entender todos esses conceitos, você vai dominar o entendimento do preço, tá bom? Então a gente se vê na próxima aula.